Esperar o povo entrar de novo. Vê se melhora agora, né, amados? Felizmente tentei fazer no meu escritório, mas não deu certo, né? Já provou que não deu certo. Né, dona Betinha? Mas já vamos começar novamente. Agora ganhei até um café aqui, ó. Obrigado, viu? Cafezinho da escola dominical. Não funcionou porque não tinha café. Não tinha o café. Isso não funciona. Vamos entrando aí, amados, em Cristo. Compartilhe novamente. Denis, bom dia. Tatiane, Emerson Lima, Tainá Santos, Tati Miller, Andrei. Ótimo domingo, pastor. Carlos Estevão, bom dia. Tati Miller, agora sim, agora nós vamos, né? Porque o sinal é melhor aqui. Denis Pierre, Magda, Alessandro, Lili Tarabucci, Deus abençoe. E nós estamos com quase 30. Agora tem que esperar o pessoal voltar um pouco aí, né? Glória a Deus. Nunca pare de lutar. É aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. 4 pilares da sustentabilidade financeira. Isso aí, meu querido. Esse é o tema da mensagem hoje, tá bom? Leila Caetano, bom dia. Agora tá bom, pastor, bom dia. Ah, agora tá bom, né? Graças a Deus, mas que dor de cabeça, não? É assim mesmo, né? As coisas acontecem, né? Nós começamos falando assim, ó, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então, em tudo dai graças, né? Vamos tocar para frente aí. Muito bem. Nós estávamos falando a respeito de 4 pilares que sustentam sua estabilidade financeira. E nós vamos ler na palavra de Deus, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, aliás, no capítulo 29, do versículo de 1 a 9. Isso aqui é uma passagem onde Deus fala com Davi a respeito da construção do templo. Construção do templo. Versículo 1 diz o seguinte: o rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem, inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens. Olha lá, irmãos, o templo que foi construído, Salomão construiu o templo. A palavra de Deus está dizendo que aquele palácio, pois esse palácio, ou seja, o templo, não é para homens, mas para servir como casa do Senhor. Nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus. Sabe por que há tanta peregrinação em Israel para visitar o local onde era o templo para adorar a Deus, né? Apesar que hoje nós somos o templo do Senhor, mas Deus teve o cuidado de preparar
um lugar para que os judeus da época pudessem adorar e servir o Senhor. Versículo 2: com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro. Davi falando, com todas as minhas forças, ou seja, eu estou lutando, guerreando para que o templo do Senhor seja construído. Com toda a minha força. Coloca isso na tua cabeça, amados. Ó. Não se consegue nada sem se esforçar. Lembre-se que Deus fala para Moisés, fala para Abraão, fala para Moisés, fala para Josué: esforça-te que eu te ajudarei. Nós temos que fazer a nossa parte. E Davi, ele está falando aqui, com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus todo ouro, para as obras de ouro, prata, para as obras de prata, bronze, para as de bronze, ferro, para as de ferro, e todo o suprimento da melhor madeira para as madeiras, para os objetos de madeira, assim como pedras de berilo, onix e de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesa, todo tipo de pedras preciosas e também o mármore. Então, você pode ter assim uma ideia de como era o templo na época. Em Israel hoje tem as réplicas, né? Tem uma réplica lá de como era o templo da época. É a coisa mais linda, é a coisa maravilhosa. E a gente começa a imaginar. Quem não conhece, ele pode imaginar, mas quem conhece, já viu, você sabe que você está vendo uma coisa que para a construção da época, né? Irmão Denis aí, que é engenheiro civil, é uma coisa estrondosa, é uma coisa linda, é fora de série, de bonito que é, né? Versículo 3 diz assim: além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus. Olha lá, nós vimos lá que Davi, ele falou assim, com todas as forças, e agora ele está falando pelo amor que dedico à casa do meu Deus. Eu quero neste momento, Davi falando, agora ele está fazendo uma doação. Ele conseguiu todas aquelas coisas, todos os objetos, ouro, prata, madeira, pedra, que eram coisas do tesouro de Israel. Agora ele está falando que ele, Davi, homem Davi, cidadão Davi, ele está dedicando com muito amor objetos, coisas para a construção do templo. Ele fala, eu quero neste momento doar do meu tesouro pessoal. Você acha que Davi era pobre? Lógico que não. Davi era muito rico. Então, ele quis dizer assim, eu quero doar do meu tesouro pessoal ouro e prata para a edificação do templo do meu Deus. Você vê que ele insiste sempre essa palavra, amados, do meu Deus. Isso aí é honra, é honrar o Senhor. Então Davi, ele honrava Deus. Estaria nesse momento honrando ao Senhor com o seu tesouro pessoal. Afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Versículo 4 diz assim, eis, portanto, que ofereço. Olha o que ele está oferecendo. 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Você sabe que é 105 toneladas? Pega aí 12 caminhão, né? 105 toneladas é 12 caminhão
de 20 toneladas. Ah, meu Deus, não, 12 não, é 5, né? 6 caminhão de 20 toneladas. 6 caminhãozinhos aí de 20 toneladas de ouro. Tonelada de ouro. Que coisa. Isso é uma oferta feita com muito amor, né? Que maravilha. 105 toneladas de ouro puro de Ofir. E 245 toneladas de prata refinada. Não é prata bruta, prata refinada. Para o revestimento das paredes da casa. Versículo 5. Para os trabalhos em ouro e em prata. E para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, eu estou fazendo um questionamento aqui. Ó. Agora, quem hoje está disposto? Quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Ele fez essa pergunta na época. Ele não falou, você vai trazer isso, você vai trazer. Ele falou assim, quem está disposto? Eu estou fazendo a minha parte. Eu quero construir uma casa, um lugar para a habitação do Senhor. Aonde o quê? Ia ficar a arca. Lembra esses dias que eu preguei sobre a arca? Onde ia ficar a arca? A presença do Senhor, a presença de Deus. Você talvez fale assim, Deus não se preocupa com templo, com igreja. Ele se preocupa sim, porque é onde a igreja se reúne. As pessoas se reúnem, o corpo de Cristo está ali. Está entendendo, amados? Tem pessoas que hoje estão pregando o contrário do que a palavra de Deus diz. O templo que é construído, que é consagrado para adoração, é para adoração. Nós não fazemos outra coisa ali a não ser adoração. Mas ele fala, ó, eu quero construir, eu estou fazendo a minha parte. Quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Fez uma pergunta. Versículo 6. Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuíam com generosidade e tristeza. É assim que fala a Bíblia? Não. Eles deram com generosidade e alegria. Sentiram prazer, alegria de fazer doação para que aquele templo fosse construído. Para os trabalhos de construção, versículo 7. Para os trabalhos de construção do templo de Deus, eles doaram, os líderes, os chefes, né? Eles doaram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Todos quantos, versículo 8, todos quantos possuíam pedras preciosas, semelhantemente, ofertaram na casa do tesouro ofertaram ao tesouro da casa do Senhor. Eles foram lá e fizeram a sua doação, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Verso 9. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram suas ofertas com alegria. Agora, primeiro foi o rei, foi os filhos do rei, as filhas do rei, foi os chefes, os líderes de grupo,
né? Depois o povo também se alegrou. Diz que o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes. E eles entregaram essas ofertas com alegria, generosidade, pureza de coração. A quem? Ao Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou o quê? Satisfeito. Satisfeito. Muito bem, fizemos essa leitura para você poder entender um pouco a respeito da importância do lugar que você congrega. Tudo aquilo aonde você congrega, seja qual cidade você está vendo, eu quero falar para você que aquele lugar, ele foi consagrado para a adoração do Senhor. E todos aqueles que estão envolvidos com a Igreja de Cristo têm a sua responsabilidade para com Deus. Então eu quero aqui apresentar aquilo que Deus, ele pode fazer nas nossas vidas. Quando nós temos um coração alegre. O povo de Israel foi muitíssimo abençoado, irmãos. Só não foi mais devido às suas rebeldias. Você sabe que o povo não é fácil, o povo, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Mas se você servir ao Senhor de todo o teu coração, a palavra de Deus diz que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Você acha que o povo ficou pobre? O povo ficou muito mais rico do que era. Tanto que o reinado de Salomão, porque lembra que nós lemos no começo que Salomão era pequeno ainda, ele não tinha condições de estar sendo o rei, ele era muito novo, e Davi tocou até onde o Senhor o tirou. Então o Senhor, ele fez com que o povo de Israel progredisse. Então, uma das coisas que aconteceu com o povo de Israel, eu quero passar para você, que também está lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 6 ao 11. É o primeiro pilar. Sabe qual que é o primeiro pilar? É trabalho. O primeiro pilar é o trabalho. Marca aí. O antídoto contra a preguiça é o trabalho. Sabe por que a pessoa fica preguiçosa? Porque ela se acomoda na situação. Nós não podemos ficar acomodado em situações de conforto. Ai, eu estou tão bem aqui. Não. O trabalho edifica. E Provérbios 6, no capítulo 6, versículo 6, vou começar a ler para vocês, diz assim a palavra: observa a formiga. Ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Quem escreveu isso? Filho de Davi, Salomão. O que ele pediu para Deus, que eu preguei ontem aqui? Sabedoria. Sabedoria. Está entendendo, irmãos? Observa a formiga. Irmão, esses dias atrás eu estava no Vide e eu tenho um pé de jabuticaba lá. O irmão Nilson estava trabalhando em outro lugar. A formiga foi lá, me picou toda o pé de jabuticaba. Me tirou todas as folhas, ficou peladinho. Mas eu não via nenhuma formiga lá. Elas saem de noite para trabalhar. É danadas, né? Elas derrubam e depois começam a carregar. Então observa a formiga. Ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Trabalha dia e noite, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante. Verso 8, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento. Verso 9,
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Amados, isso serve para o material e também para o espiritual. Esse versículo serve para as duas situações. Nós lemos aqui de 6 a 11, Provérbios 6 a 11, que tem pessoas que se acomodam na vida espiritual, se acomodam na igreja, se acomodam com Deus e quer que Deus abençoe. Nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte. Você se acomoda no teu trabalho, naquilo que você faz, você não tem um progresso na sua vida. Nós temos que fazer algo para que haja o crescimento em nós. Então, Salomão ele fala, observa a formiga. Olha como que ela faz. Isso é uma lição para o ser humano. Provérbios, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó, quem se dedica ao trabalho da sua própria terra, colherá com fartura. Vou ler de novo. Quem se dedica ao trabalho da sua própria terra, colherá com fartura. Dedicar o trabalho da sua própria terra. Porque quando você trabalha para os outros, você vai ganhar dinheiro para os outros. Você ganha só seu salário. Agora, se você trabalha por conta e você se dedica naquilo que você está fazendo, você vai ter colheita, você vai ter fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é um insensato. Mas quem vai atrás de ilusões é insensato. Vamos mais além? Provérbios 13, 11b. Os bens que facilmente se ganha, aquilo que você ganha facilmente, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho, aos poucos terá aumento. Coisa maravilhosa. Provérbios 13, 11. Lembra que eu falei de Provérbios ontem? Irmãos, é uma lição de vida para você. Leia Provérbios, um capítulo por dia. Esse tempo atrás, os jovens fizeram uma campanha de ler Provérbios. Leia, um capítulo por dia. Os bens que facilmente se ganha fácil. Você viu pessoas falando na televisão algumas vezes, aí, o pessoal ganhou milhões e milhões na loteria e hoje não tem nada. Teve um caso lá que a mulher até matou o cara, né? O dinheiro faz isso, né? Então aquilo que vem fácil, vai fácil. E isso vai se acabando. Mas o que ajunta a força do trabalho, aquilo que você faz trabalhando, mesmo trabalhando de empregado, aos poucos você vai ter um acréscimo na sua vida. Tenha alvos. Primeiro pilar. Estamos falando do primeiro pilar, que é o trabalho. Tenha alvos para a sua vida profissional. E esforce por alcançá-los. Tenha alvo na sua vida profissional e esforce por alcançá-los. Se você entrou numa firma como office boy, procure crescer nesta empresa. Não adianta você, vou sair daqui, vou morrer office boy. Você vai morrer office boy se você continuar sendo office boy. Procure o crescimento, tenha foco. Tenha foco no crescimento. Onde você está plantado, aonde você foi plantado, você pode crescer. É Deus que faz, é Ele que ajuda. Deus ajuda quem cedo levanta, não é não? Olha para as formigas, preguiçoso. Vamos lá, presta atenção. Deus tem o melhor para você, fica dormindo não, tá? O trabalho edifica. Segundo pilar, semear em terra fértil. Segundo pilar, semear em terra fértil.
Não adianta você jogar semente no meio das pedras. Não adianta você jogar semente, colocar semente onde você sabe que não vai produzir. Não adianta você querer construir um supermercado no deserto. Entendeu ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Vou lá no deserto e vou construir um supermercado lá, que nem um Carrefour. Né? O que é? Você não vai chegar a construir, vai falir antes. Quem que vai lá comprar seu? Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com visão. Você tem que colocar o seu dinheiro ali aonde você sabe que vai realmente produzir. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 ao 10, o apóstolo Paulo ele traz assim um ensinamento muito profundo para nós a respeito do semear. Semear não é só semear. Eu vou semear naquela obra ali. Hoje tem tanta obra, amados, trabalhos feito para que o evangelho seja pregado. Tem tantas coisas boas, mas também tem coisas ruins. Tem igrejas boas, mas tem igrejas ruins. Tem igrejas que está apenas pregando um evangelho para arrecadação. Tem outros que estão pregando o evangelho para a salvação. Essa é a diferença hoje. Qual terra você semeia? Aonde você vai colocar o seu dinheiro? Quando você vai no banco, você vai fazer uma aplicação. Quando você vai fazer uma aplicação, você pergunta para o gerente assim, qual é a melhor aplicação de hoje? Ela vai falar para você, é isso, é isso, é isso. Isso aqui tem garantia, isso aqui não tem muita garantia. O que você vai fazer? Você vai querer fazer com garantia. Porque você não quer perder o seu dinheiro. Não é não? E Paulo fala assim, e isto afirmo, nós estamos falando do segundo pilar, semear em terra fértil. E isto afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Cada um contribua segundo o que tiver proposto em seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ele pode fazer abundar. O que quer dizer isso? Fazer você crescer. Você se desenvolver. Com a graça dele. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, em toda boa obra. Como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, quando você faz alguma coisa, se você abençoa alguém, se você é um dizimista, se você é um ofertante, se você está ajudando uma família que está necessitada, se você está fazendo algo fora daquilo que você costuma fazer, aquele que dá a sementeira, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Quem é o mais abençoado? Quem recebe ou quem dá? A palavra de Deus diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Ageu, no capítulo 1, no versículo 4 e 6. Ageu, capítulo 1, verso 4 e 6. Diz assim a palavra. Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento,
enquanto a minha casa continua em ruínas? Ageu. Por que está falando isso? Porque houve um tempo de guerra. Houve um tempo que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia. E o templo estava em ruína. A cidade de Jerusalém estava em ruína. E o povo estava voltando. E Deus fala com Ageu. Em outros livros também. Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. Ou seja, as pessoas estavam voltando, mas estavam cuidando de si mesmo. E estavam esquecendo da casa de Deus, do templo. Do templo. Eles estavam esquecendo daquilo ali. Assim ordena o Senhor. O Senhor dos exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Olha o que eu já fiz para vocês. Deus falando para o povo, olha, considere o que vocês já receberam no passado, que eu já fiz para vocês. Semeaste muito, mas colheste pouco. Vocês estão semelhando e não estão recebendo nada. Semeastes muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vocês bebem, mas não conseguem matar a sede. Vocês se vestem, mas não conseguem se aquecer. E não está confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Ou seja, Ageu está falando aqui, vocês estão esquecendo dos preceitos do Senhor, vocês estão esquecendo da casa do Senhor, vocês estão esquecendo de ofertar, vocês estão esquecendo de dizimar, vocês estão esquecendo de olhar para aquilo que já te abençoou lá atrás. E hoje vocês estão sofrendo uma consequência por causa da atitude de vocês. Está entendendo, amados? Paulo fala assim, tudo que você faça, faça de coração. Não é por pressão, mas a obra é do Senhor. A obra é de Deus. Então, o segundo pilar que nós estamos falando aqui é sobre você semear. Você ser um semeador. Você ser aquela pessoa que se preocupa com as coisas de Deus. Com aquilo que é a necessidade para a obra do Senhor. Terceiro pilar, uma boa administração. Terceiro pilar, uma boa administração. Lucas 14, 28 a 31. Lucas 14, 28 a 31. Diz assim, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento. E avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Vou explicar. Você quer construir uma casa. Vou construir uma casa. Vai lá e manda fazer a planta. Mas você não tem o dinheiro para construir. Vai sair da planta? Não. Eu tenho até para fazer o alicerce. Você faz o alicerce. Vai parar no alicerce? Eu vou fazendo aos poucos. Eu conheço muita gente que foi fazendo aos poucos e conseguiu, porque foi muito abençoado. Mas tem pessoas que não conseguem. Porque ela calculou mal. Ao invés dela fazer uma casa de 80 metros, 100 metros, 120 metros, depois ela vai crescendo a casa. Não, ela já fez um projeto, uma casa de 500 metros. Aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir edificar. Versículo 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces,
mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplam, passam e contemplam aquela obra inacabada, zombem dele. Olha, começou tão bem, mas olha aí ó, o que aconteceu. Está parado já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Essa construção está parada. Versículo 30. Proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra o rei, contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Você vai sair de uma guerra, você tem que parar, olhar, analisar. Qual o tamanho do seu inimigo? Será que eu vou entrar aí, ó? Tem 10.000 soldados para guerrear com 20.000? Você só vence se você tiver um Deus por trás de você, como Israel venceu a guerra dos 6 dias. Né? Estude um pouco. Olha lá no YouTube, tem a história de Israel sobre a guerra dos 6 dias. Eles não tinham armamento, não tinham nada, e eles venceram as guerras. Porque o Senhor está com ele. Quando o Senhor está com você, você vence. Então, mas Deus olha para nós, amados, nesse terceiro pilar, como um bom administrador. Ele abençoa você quando você administra bem as suas coisas. Quando você tem foco, você tem uma visão, você quer aquilo ali, e você está lutando por aquilo ali. E tudo que você tem, tudo que entra na tua mão, tudo aquilo que vem para você, você tem foco para você colocar, para dar seguimento naquilo que você quer. Isso é administração. O bom administrador, ele cresce, mas o mau administrador, ele come o que ele não tem. Está entendendo? Sabe o que quer dizer isso? O mau administrador, ele come o que não tem, que ele cai em empréstimo e fica devendo para os outros. E tudo que ele possui acaba perdendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quarto pilar, já estamos terminando. Quarto pilar. Esse é o mais gostoso que tem, né? Desfrutar. É o quarto pilar. Lembra que nós temos 4 pilares de sustentabilidade? É o desfrutar. Não há gaveta em caixões. Você não vai levar nada daqui. Você faz, depois morre. Você não vai levar nada. Mas você precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus coloca para você. De uma forma que você seja bênção para outras pessoas. É tão gostoso a gente ser bênção para as pessoas. As pessoas mais felizes não são aquela que mais tem dinheiro. Não é dinheiro. Não é o dinheiro que traz a felicidade. Ela pode facilitar algumas coisas para você, mas nem tudo ela pode comprar, principalmente a felicidade, né? E em muitos casos nem a saúde. Mas aqueles que mais têm contentamento no coração. Vou ler de novo aqui para vocês, ó. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm dinheiro, mas aquelas que mais têm contentamento no coração. O contentamento é um aprendizado. O apóstolo Paulo, preso em Roma, onde ele estava preso. Você acha que na cadeia é lugar de felicidade? Hein? Ele estava preso em Roma. O que mais? Algemado.
e no corredor da morte, condenado à morte. Disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele diz, eu aprendi a viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. O contentamento não é determinado pela quantidade de dinheiro. Contentamento não é determinado pela quantidade de dinheiro que temos nas mãos, mas pela gloriosa paz de Deus que desfrutamos no coração. Entendeu, amados? Nós temos que lutar, guerrear, vencer, construir, fazer, né? Essa vida aqui passa rápido, passa muito rápido. Até Salomão, o homem mais rico do mundo, morreu, largou tudo lá. Não é não? Ninguém leva nada. Caixão não tem gaveta, né? Que é o quarto pilar, é desfrutar. Você precisa viver as coisas que Deus tem para você. Mas para você viver as coisas que Deus tem para você, você precisa entrar no ato de obediência. Em olhar para as coisas, saber aonde você vai colocar a sua semente. Pensa nesses 4 pilares. Quero que você, no dia de hoje, você possa estar meditando, se você marcou, escreveu, medite naquilo que Deus tem para você. O contentamento não é determinado pela quantidade de dinheiro que você tem na mão, mas pela gloriosa paz de Deus que desfrutamos no coração. Já vimos muitas situações de pessoas com muito dinheiro, numa crise, ele perde uma parte do dinheiro, ele entra em desespero e acaba tirando a sua própria vida. Porque o seu Deus é mamão. Seu Deus é o dinheiro. Agora, o que nós temos como cristãos, homens, mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, aprender que aquilo que vem na tua mão é permissão de Deus e você é o administrador. Davi, ele era o administrador daquele reino chamado Israel. Ele era o administrador. Ele se preocupou com o templo. Salomão construiu o templo. Ageu, anos depois, viu que o templo precisava ser reformado, que as pessoas estavam cuidando mais das suas vidas do que do templo. Mas eu levo aqui para 2 situações. Primeiro, para o material. Você precisa da bênção material. E se você não semear, você não plantar, você não ser um dizimista, não ser um ofertante, você não ser fiel a Deus, como que Deus pode abençoar? Como que você vai querer um crescimento aonde você não lança semente? Segundo, espiritual. Cuidar da sua vida, você é templo de Deus. Você precisa cuidar de você, investir em você, qualidade de vida em você, estudar, crescer, administrar, ser um bom administrador na tua casa. Eu nunca precisei, a pastora está aqui do meu lado, eu nunca precisei que ela falasse assim, ó, esse negócio, ela nunca falou isso para mim, ó, esse negócio eu acho que não vai dar certo, melhor você não fazer. Não. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu falo com ela, ela me dá maior força, não vai, faz, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Mas talvez vamos apertar um pouco aqui, ali. Irmãos, nós temos o vide, vocês não enxergam o vide que Deus fez, engenheiro Coelho. Estamos trabalhando para o reino, e eu quero que você seja um soldado do Senhor Jesus Cristo.
um soldado valente, pessoa abençoada. Você é um abençoado. Eu determino em nome de Jesus que a bênção esteja sobre a sua vida. Estou fazendo tudo errado, pastor. Começa a fazer certo. Infelizmente eu não tenho muita cabeça para isso. Peça sabedoria para Deus. Estamos aqui para quê? Para poder ensinar você. Para você ser determinado. Determine aquilo que você quer. Tenha foco. Irmãos, olha como que a vida ela muda. Nós fizemos uma campanha no final do ano, né, que estava tudo bem, que maravilha. Deus nos abençoou muito o ano de 2019 e nós fizemos uma campanha, projeto de vida. Eu fiz assim uma agenda das atividades do ano todo. Não deu certo. Então eu vou ficar chorando, vou deitar na cama, vou cair em depressão. Não! Eu creio num Deus que Ele é sustentável. Ele é o Deus que traz o sustento para o seu povo. Fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo, e nem a sua descendência, mendigar o seu pão. Acredite, 4 pilares. 4 pilares. Vou repetir para você. Primeiro, o trabalho. Segundo, semear em terra fértil. O terceiro, boa administração. E o quarto, desfrute daquilo que Deus coloca na tua vida também. Amém? Você não vai levar nada daqui. Mas nós vamos estar na eternidade, juntos, para juntos adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero orar por você. Quero que você seja abençoado nesta manhã. Aleluia! Graças a Deus. Você que permaneceu até agora, eu quero que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os teus olhos. Eu quero orar. Põe a mão no teu coração. Eterno e maravilhoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho agora, Senhor, interceder por essas vidas. Passamos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Esses 4 pilares que vai fazer a diferença na vida dos teus filhos. Em estar preocupado com o teu reino, com a vida, com a família, com o crescimento, que tenha foco. E assim o Senhor vai estar abençoando para que eles possam desfrutar daquilo que o Senhor tem de melhor nessa terra. Porque o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. O Senhor prometeu também para Moisés, para Josué, e através do Senhor Jesus Cristo, que nós somos mais que vencedores. Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas recebam bênção neste momento, recebam de Deus, projeto de Deus para a sua vida, para que coloquem em prática esses 4 pilares essenciais na vida do cristão, daqueles que estão te seguindo, Senhor. E abençoa, capacita-os, dá sabedoria em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus. Muito bom poder estar aqui transmitindo esta palavra ao teu coração, né? Alessandro Luiz, Cassimeire, estão aí ainda, hein? Lá. Carlos Estevão, Tainá Santos, irmão Helbi, Deus abençoe, irmão Helbi. Ana Clara, eu creio. É isso mesmo, Ana Clara, eu creio. A gente, amados, nós temos que tomar posse daquilo que Deus coloca na vida da gente, sabe? Quando a gente ouve uma palavra, e eu aprendi assim, quando a gente ouve uma palavra de exortação, para exortar, a gente não gosta muito de ser exortado, né? Mas é necessário. Quando nós vemos
a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Deus, ele vive exortando o seu povo. Então nós precisamos ser exortados. Quando recebemos uma palavra de exortação, nós não gostamos muito não, né? Mas é necessário. É necessário. Não é um mal necessário, é um bem necessário. Mas quando nós ouvimos uma palavra que vai trazer para nós um benefício, a gente fica tudo feliz. Mas não adianta ficar feliz se não acreditar. É preciso crer, é preciso colocar a sua fé para funcionar e colocar em prática aquilo que você aprende, né? Tudo que nós aprendemos é para que o reino de Deus seja edificado. Amém, amados? Muito bom. Eu vou dar um recado aqui, que hoje, a partir de agora, das 10h11, os diáconos estarão lá na igreja, na sede, eles estarão lá para receber seu dízimo, a sua oferta, para você estar indo lá e orar. Pelo menos 15, 20 minutinhos, meia hora, você passa lá, ora, entra no templo,